Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos atualizar as notícias do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Muito pouco para o primeiro clássico do ano entre Corinthians e São Paulo, majestoso domingo no Morumbi. E nesta quinta-feira que passou, o Corinthians conseguiu quitar os salários atrasados com o elenco e a comissão técnica. Eram alguns dias, o Corinthians já tinha prometido para o seu elenco que assim que entrasse um dinheiro, por conta do fluxo de caixa, em razão do bloqueio de contas, dos empresários, aquelas dívidas todas que vocês já sabem, o Corinthians quitaria. E o Corinthians conseguiu receber a premiação de 2024 do Campeonato Brasileiro, cerca de 33 milhões de reais, e com isso conseguiu quitar essas pendências relacionadas ao elenco e à comissão técnica. Vejam só, depois de 3 vitórias consecutivas, mesmo com pendências, mesmo com salários atrasados, a diretoria foi lá e deu esse carinho para toda a delegação às vésperas de um clássico. Vocês imaginem a motivação que esses caras não terão, já teriam por si só, por ser clássico, pela sequência positiva, pelo que o time tá jogando, mas vamos combinar que não deixa de ser um agradinho interessante, né? Ó, rapaziada, tá tudo em dia, então pode jogar o clássico com a cabeça focada naquilo que interessa, que é jogar contra o São Paulo no Morumbi no domingo. O São Paulo que venceu o Guarani, jogando bem, colocando titulares e tal. Vai ser um embate muito legal da gente acompanhar. O Gustavo Henrique noticia o Corinthians, tá fora por tempo indeterminado. A gente não tem como precisar aí, mas imagino, obviamente eu sou leigo no assunto, né? É só uma experiência de acompanhar casos parecidos em questões musculares, como é o caso do Gustavo Henrique, 2 a 3 semanas. Pode ser que role um pouco mais, mas ele vai perder esse começo de temporada do Corinthians. O Gustavo Henrique, que terminou a temporada como titular ao lado do André Ramalho. O André Ramalho é titular absoluto, e na sua dupla, digamos assim, tem essa expectativa. Será que vai ser o Kaká? O João Pedro Tchoca fez um jogaço contra o Água Santa. O Félix Torres foi titular também contra o Água Santa, mas esse eu acho que perdeu espaço. Então assim, e tem o Renato também no elenco, né? Mas eu tô esquecendo de um zagueiro, eu acho. Não, acho que é isso. Eu imagino que seja o Kaká. Dentro de uma hierarquia sem o Gustavo Henrique ao lado do André Ramalho, o Kaká deve ser o zagueiro no majestoso. O Rodrigo Garro, por mais que o Ramon tenha indicado titulares contra o São Paulo, a volta dos titulares são dos titulares à disposição. Por exemplo, o Breno Bidon não vai estar à disposição. Ele é titular, mas ele está no Sul-Americano Sub-20. O Rodrigo Garro ainda não está à disposição. Ele voltou a treinar no meio dessa semana, voltou a correr depois da tendinite lá do joelho, acompanhado pelos fisioterapeutas. Tem uma previsão, que eu acho até não tão otimista, dele voltar só no dia 19 de fevereiro, quando o Corinthians entra em campo pela pré-Libertadores. Mas eu acho que ele entra em campo antes, tá? Dia 6 de fevereiro tem o derby, e a gente imagina que até lá o Garro esteja recuperado, a menos que não esteja, mas no derby eu tenho a impressão de que ele não vai faltar. Então, já a gente vai ter em campo o Rodrigo Garro, titular absoluto, um dos grandes caras do futebol brasileiro no ano passado, e que não dá pra dizer que tá fazendo falta, né? Porque o Corinthians tá se virando bem sem ele, mas o Garro é uma peça fundamental no esquema do Ramon Dias. Bom, gente, vamos lá. A gente nem teve tempo de falar, porque foi no dia do jogo com o Água Santa, mas a Esportes da Sorte finalmente conseguiu a liberação do governo federal, do Ministério da Fazenda, para operar aqui no Brasil. E isso muda tudo, né, gente? É uma autorização por 5 anos, com a outorga paga de 30 milhões de reais e todas as regulamentações, todas as normativas presentes, inclusive com domínio, né, com o final ali .bet.br, que está sendo verificado, mas a Esportes da Sorte conseguiu se adequar e foi autorizada. Com isso, o Corinthians resolve um grande impasse, porque era isso, né? A diretoria estava esperando o que fazer para muitas coisas começarem a andar a partir de agora. Entre elas, sim, a contratação de Paul Pogba não é novidade para ninguém. O Augusto Melo e membros da diretoria
Eles têm dito de que as conversas existem, de que o jogador se mostrou interessado, o Memphis Depay tem auxiliado na conversação, o Fabinho Soldado está participando ativamente, mas o Corinthians precisava saber de que maneira iria viabilizar essa questão, porque dependia de uma operação financeira e para isso dependia da sua patrocinadora master. Agora, quais são os passos a partir de agora? É dar prioridade a Esportes da Sorte. Olha só, a gente quer contratar esse jogador. Você quer participar? E o quer participar demanda um outro estágio, que é definir uma outra operação de marketing, de contrapartidas, de entender qual a porcentagem disso, para saber se o investimento será do tamanho que ela faz com o Memphis Depay ou menor, se ela pode compor uma parte e o Corinthians buscar outros investidores, ou daqui a pouco a Esportes da Sorte chega e diz, não, eu não tenho interesse, eu já ajudei no Hugo Souza, eu já estou participando com o Memphis Depay, eu estou de boa. Mas o Corinthians, até pela parceria que firmou com essa empresa, está dando prioridade à Esportes da Sorte. Depois disso, se a Esportes da Sorte disser, não, eu não quero, aí o Corinthians vai ao mercado buscar parceiros para viabilizar o negócio. Porque, gente, as conversas já existem, não é novidade para ninguém, e o tempo está acabando, porque em março ele poderá estar de volta, ele tem propostas, mas o Corinthians conversa com ele e ele se mostrou bem interessado. Não dá para dizer que ele vai jogar no Corinthians, mas o que a gente ouve de dentro do Corinthians é isso, de que ele vai jogar no Corinthians. Eu não poderia afirmar. O que eu posso afirmar é que as conversas existem e que para chegar a uma proposta que ainda não chegou, você depende de toda essa operação, que agora começa com essa autorização da patrocinadora junto ao governo federal. Era o que precisava. Não fosse isso, o Corinthians ia ter que ir atrás de um outro patrocínio, não só para a questão Pogba, para a questão Memphis, para a questão do clube, para tudo. Então, isso ameniza demais a situação do clube para, a partir de agora, poder viabilizar outros negócios, entre eles o Paul Pogba. E também tem uma outra questão, que é a do impeachment, né? Se o impeachment tivesse rolado na última segunda-feira, esqueçam. O Augusto Melo nem estaria no comando do clube, a instabilidade política do clube seria tamanha que não teria como você viabilizar esse negócio. Com essa questão meio que suspensa, sob júdice, não se sabe se vai rolar ou não, acho que em algum momento vai rolar. Mas agora, o Augusto me parece, até pela liberação da patrocinadora, ter um pouquinho mais de liberdade para trabalhar. E ele vai tentar viabilizar esse negócio. Claro, se rolar o impeachment vai embaçar tudo, mas vocês imaginem que se nesse meio tempo ele anuncia um jogador desse porte, aí eu acho que vai ser mais complicado ainda para a oposição nesse momento conseguir alguma manobra política nesse sentido. Então, as coisas estão caminhando. Esse era um passo importante para que o Corinthians, a partir de agora, monte uma operação para trazer o Pogba, entre outros reforços. Mas Pogba depende exclusivamente de um investidor. Não que o investidor vá bancar exclusivamente, mas sem o investidor não tinha como bancar. Então, a partir de agora, as coisas facilitam mais. E como o jogador já se inclinou, gostou do projeto, as conversas rolaram, pode acontecer.